noite. Boa noite. Planalto versus PMDB. Câmara chama 10 ministros e a presidente da Petrobras para esclarecimentos. Aumenta o número de roubos de carga no estado. Uma ambulância do SAMU vira posto médico e atende 40 pessoas ao mesmo tempo. Justiça de São Paulo libera a prefeitura de licitar licença para táxis. 2 prédios desabam em Nova York, deixando 2 mortos e dezenas de feridos. E na rua 25 de março esquentam as vendas de produtos para a Copa. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tem 2 ambulâncias para atendimento de acidentes com múltiplas vítimas. Os veículos que se transformam em um posto médico e têm capacidade para atender até 40 pessoas ao mesmo tempo já foram usados no socorro às vítimas em 2 graves acidentes na cidade de São Paulo. Um desastre, dezenas de vítimas em potencial. Um tipo de acidente para o qual uma única ambulância pode não ser suficiente. Estas imagens são de um treinamento com simulação. Foi feito para familiarizar as equipes do SAMU de São Paulo com as 2 novas viaturas de resgate para desastres com múltiplas vítimas. A estreia da unidade avançada foi em novembro do ano passado, quando o módulo da fachada da Arena Corinthians desabou. O SAMU foi chamado e 40 operários estavam no local. Ao invés de eu ter que vencer com 30 viaturas o trânsito, eu vou vencer com 1 viatura e vou poder prestar atendimento adequado. As ambulâncias do SAMU são projetadas para que o médico possa prestar o atendimento pré-hospitalar e remover a vítima. Em cada carro são 4 mochilas com recursos para o médico, para os enfermeiros, equipamentos de ventilação e eletrocardiograma, além de medicamentos e kits de curativos especiais. Temos um kit para queimados, só para exemplificar, se eu tiver um indivíduo queimado, por exemplo, no braço dele, o braço todo queimado, eu corto este picote dos 2 lados, tiro o gel que tem aqui dentro curativo, embrulho a queimadura e uso este saco como impeditivo de lesões externas. Vejo uma tala, por exemplo, e vejo que o seu braço está fraturado, eu moldo a tala ao seu braço e faço a imobilização que eu achar mais conveniente. Tudo isso que a gente mostrou aqui dentro dessa ambulância até agora foi feito para o atendimento de até 2 pessoas. Na outra unidade projetada para atendimento de desastres com múltiplas vítimas, tem tudo isso, só que para até 40 pessoas. Em situações específicas, como o incêndio do Memorial da América Latina no final do ano passado, a nova ambulância com recursos para múltiplas vítimas é deslocada. O primeiro passo é classificar os casos, dos mais urgentes aos que dispensam atendimento médico imediato. Os locais para prestar socorro às vítimas também são separados por cores de acordo com a gravidade. Em pouco tempo, os entornos da ambulância viram postos médicos avançados, onde a equipe consegue fazer a estabilização e a manutenção de pacientes por cerca de meia hora até que possam ser encaminhados a um hospital. Com as 2 novas viaturas para desastres e 15 UTIs móveis, o SAMU de São Paulo soma cerca de 115 unidades de resgate. O serviço recebe, em média, 8.000 chamadas por dia. Destas, cerca de 1.200 se convertem em atendimentos de todos os tipos. São Paulo hoje ocupa, na posição de pré-hospitalar, um dos mais avançados do mundo. As viaturas de suporte avançado nos acidentes graves ou nas intercorrências clínicas graves chegam em menos de 10 minutos ao local, com todo o recurso necessário disponível para as principais emergências que nós conhecemos hoje. A greve dos agentes penitenciários do estado de São Paulo entrou hoje no 3º dia.
A paralisação prosseguiu porque não houve acordo durante a realização das 14 assembleias regionais do sindicato da categoria na noite de ontem. O governo fez algumas concessões, mas não chegou a oferecer o aumento salarial reivindicado pela classe de 5% em termos reais. Para isso, pediu 60 dias para começar uma negociação de reajuste. Segundo o sindicato, 80% das cadeias paulistas aderiram à greve. Transtornos para quem depende do transporte público. Uma queda no sistema de energia fez com que trens da linha Nova Esmeralda da CPTM, deixassem de circular hoje por volta das 7 da manhã. Passageiros ficaram presos dentro dos trens enquanto outros lotaram as escadas e as plataformas à espera das composições. Por causa do tumulto, a estação Pinheiros teve que ser esvaziada. Com a pane, os trens passaram a circular por apenas uma via, aumentando o tempo entre os vagões. Alguns passageiros não quiseram esperar e seguiram pelos trilhos. Às 7h40, o plano Paese, com 40 ônibus gratuitos, foi acionado para atender os usuários entre as estações Hebraica Rebouças e Vila Lobos de Aguaré. Foi marcada para dia 18 de março uma audiência pública para discutir a construção de novos corredores de ônibus na cidade. A iniciativa tem causado resistência em moradores e comerciantes de algumas áreas que serão atingidas pelas obras. Em pauta, uma das bandeiras de campanha do prefeito Fernando Haddad, mas que dobrar as pistas exclusivas para os coletivos em São Paulo. Hoje são 120 quilômetros de corredores. A ampliação agora depende da aprovação na Câmara Municipal. Mas falta consenso entre oposição e governo. Antes da votação propriamente dita do projeto que prevê a construção de 150 quilômetros de novos corredores de ônibus na cidade, a serem implantados até 2016, os vereadores debatem os possíveis impactos das obras em 39 avenidas e 27 ruas da capital paulista, com os espaços novos para os ônibus em São Paulo. O projeto contraria o interesse de comerciantes da Zona Sul, que hoje lotaram a galeria no plenário da casa. Nós fizemos um levantamento, fomos de comércio a comércio, são mais de 800 pessoas que vão estar desempregadas, fora as pessoas que moram, que existem algumas pessoas que moram, o entorno da região não comporta esse corredor, então vai ser um impacto gigantesco para a gente. Em especial, 2 corredores causam polêmica. O da estrada do Alvarenga, que, segundo o grupo, deve desapropriar cerca de 280 imóveis, enquanto que, se a obra fosse transferida para a Rua do Mar Paulista, não teria necessidade de retirar ninguém. Já o corredor na Avenida Nossa Senhora do Sabará tomaria o espaço de quase 500 casas e estabelecimentos comerciais. Como alternativa, os comerciantes sugerem a construção do corredor na Avenida Miguel Yunes, onde calcula-se cerca de 30 desapropriações. Temos que estar sempre aqui presente para evitar que seja votado, e está complicado, eles não nos ouvem, alguns ouvem, tentam agir, mas a maioria não ouve. O que a gente quer é que sejam feitos os corredores, mas de forma que ouça a população, para que a população possa falar o problema real de lá e que crie alternativas. O líder do governo Haddad na Câmara, Arcelino Tato, do PT, afirmou que a Avenida Nossa Senhora do Sabará não terá mais corredor de ônibus. Enquanto isso, a discussão sobre a construção do corredor na estrada do Alvarenga, também na Zona Sul, continua. A audiência pública vai acontecer às 7 da noite, no dia 18 de março, na Rua do Beijuí, número 100, Jardim Marajoara. A Justiça julgou improcedente o pedido do Ministério Público para que a Prefeitura fizesse uma nova licitação para conceder o serviço de táxi na cidade. De acordo com a decisão da Justiça, o serviço de táxi não se trata de atividade própria da administração, mas sim de atividade de interesse coletivo, que pode, portanto, dispensar o processo licitatório. Em agosto do ano passado, o Ministério Público chegou a conseguir na Justiça a proibição dos novos alvarás, mas em janeiro o Tribunal de Justiça mudou tudo e autorizou a Prefeitura a renovar os documentos. Agora, com a derrubada do pedido da promotoria, taxistas poderão obter novas licenças sem a obrigatoriedade de entrar em processo de licitação.
Como estava previsto, o dia começou com sol, mas terminou com chuva forte. As pancadas atingiram boa parte da cidade nesta quarta-feira. A partir de amanhã, o sol volta a aparecer na maior parte do dia e as chuvas acontecem mais para o final da tarde. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. As condições típicas de verão com chuva no final do dia predominam na maior parte do Brasil. No sul do país, só não deve chover no extremo sul gaúcho, ali na fronteira com o Uruguai, por causa de uma massa de ar seco. Já entre o Paraná e Santa Catarina, a chuva pode ser forte. No sudeste, o tempo segue firme entre o litoral fluminense e o centro-norte de Minas Gerais. Nas demais áreas da região, tem previsão de chuva a partir da tarde. Em quase todo o centro-oeste, região norte do Brasil e do Maranhão a Alagoas, também pode chover forte, mas o dia não fica totalmente fechado. O tempo firme mesmo só no Distrito Federal, onde a máxima vai aos 29 graus, e na capital mineira, onde faz o calorão de 31. Aqui em São Paulo, a chuva deve acontecer já pela manhã no Vale do Ribeira e em Presidente Prudente, onde as temperaturas oscilam entre 21 e 28 graus. Nas outras áreas e também aqui na faixa leste, chove apenas a partir da tarde. No litoral, máxima de 29 graus em Caraguatatuba e em Santos. Aqui na Grande São Paulo, pode haver alguma nebulosidade pela manhã, mas logo o sol aparece e o dia será típico de verão. Mínima de 20 e máxima de 29 graus com chuva entre a tarde e a noite. Na sexta-feira, poucas mudanças e máxima de 30. No sábado, o tempo fica mais aberto, pode chover rápido e faz calor de 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Desabamento de prédio nos Estados Unidos deixa 2 mortos e 18 feridos. As buscas por sobreviventes continuam e pelo menos 10 pessoas estão desaparecidas. As explosões que provocaram a queda parcial de 2 edifícios em Nova York foram causadas, segundo a prefeitura, por um vazamento de gás. As edificações ao redor tiveram os vidros das janelas quebrados. O trânsito na região está interrompido enquanto os bombeiros trabalham no resgate. Os prédios estão localizados no bairro do Harlem. Um deles tinha uma loja no térreo e apartamentos nos outros andares. O outro imóvel era uma igreja. Itamaraty suspende diplomatas investigados por assédio. Segundo o Diário Oficial da União de hoje, o ex-cônsul-geral do Brasil em Sydney, Américo Fontenelle, e seu auxiliar César Cidade vão ficar suspensos por 90 e 30 dias, respectivamente. Eles são investigados desde maio do ano passado, após denúncias de que ambos praticaram abuso de autoridade, assédio sexual, humilhações, racismo e homofobia contra funcionários do consulado. Logo após as acusações, Fontenelle já havia sido transferido para a Secretaria de Estado em Brasília. E a cidade já havia pedido transferência do cargo antes do início das investigações. O Itamaraty não informou se eles também terão os salários suspensos. Na Ucrânia, autoridades disputam o controle da península da Crimeia. O governo interino do país negou que vai intervir militarmente na região, mas o chefe da segurança ucraniana afirmou que em breve terá início o treinamento dos alistados da Força Nacional e alertou a Rússia que a invasão na Crimeia pode se tornar uma questão militar. Enquanto isso, se aproxima a data do referendo que decidirá a anexação da península ao território russo. Propagandas têm sido distribuídas, convocando a população para comparecer às urnas neste domingo. Autoridades da região disseram que vão assumir as empresas estatais ucranianas que estiverem no território. Ontem, o parlamento da Crimeia aprovou a declaração de independência antes da decisão oficial. O G7, grupo formado por grandes potências mundiais, repudiou o ato e afirmou que ele viola as leis internacionais. Hoje, membros da Unasul se reuniram no Chile para tentar discutir o futuro do governo de Nicolás Maduro. Ficou decidido que uma comitiva irá à Venezuela para acompanhar o cenário de instabilidade política no país.
O grupo da Unasul, formado por 12 países sul-americanos, tenta achar uma solução baseada no diálogo para os conflitos venezuelanos que já deixaram 23 mortos. Hoje, as ruas da capital Caracas foram tomadas tanto por simpatizantes quanto por opositores do governo, que relembraram um mês de manifestações. Enquanto uns marchavam por paz, a outra parte pedia atenção aos abusos e violências cometidas nos protestos. 5 dias após o sumiço do avião da Malaysian Airlines, a China relata serem caóticas as informações fornecidas pelas autoridades da Malásia. Em entrevista coletiva, as autoridades da Malásia responderam que não há nenhuma confusão com relação às informações disponibilizadas, mas sim uma dificuldade de processar os fatos. Em reunião de autoridades chinesas e paquistanesas com as famílias dos 239 passageiros, ficou acordado que os parentes receberão informações oficiais a cada 3 dias. E, além disso, poderão acompanhar as buscas diretamente de Kuala Lumpur, com todas as despesas pagas. Foi revelada hoje a última mensagem enviada pelo piloto ao Centro de Controle Aéreo. Tudo bem, boa noite. Satélites de observação de 15 países buscam um avião desaparecido e uma área de milhares de quilômetros quadrados no mar já foi vasculhada. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Para que fosse pago menos ISS, fiscais cobravam propina e as construtoras pagavam. Era a máfia dos fiscais que atuava na Prefeitura de São Paulo e foi desmontada. O que não é público até hoje são outros setores em que fiscais mafiosos agiram. A máfia extorquiu empresas de engenheiros, arquitetos, médicos, contadores, auditores. Muitos milhões de reais alimentaram mais esse propinoduto. SUP significa Sociedade Uniprofissional. A SUP permite que profissionais liberais de certas categorias criem uma empresa com o direito legal de pagar menos ISS. A SUP é municipal, o valor do imposto é fixo e vale para sócios e contratados que sejam de uma mesma carreira. Com a tal SUP, ao invés de pagar 5% de ISS sobre faturamento, caso da cidade de São Paulo, cada profissional da sociedade paga um valor fixo trimestral. Se faturar bem, paga menos do que pagaria com ISS taxado em 5%. Em 2011, o governo Kassab, enésima regulamentação da lei, abriu brecha para a mesma máfia atuar em novo ramo. As SUPs, com a nova regulamentação, não poderiam terceirizar trabalho para profissionais da mesma categoria. Médicos não podem subcontratar médicos, engenheiros não podem subcontratar engenheiros e assim por diante. A partir daí, entendeu-se que a lei permitia retroagir a fiscalização em até 5 anos. Quem tivesse subcontratado uma única pessoa fora da regra teria que pagar 5% sobre o faturamento dos últimos 5 anos a partir do momento em que houve a subcontratação. Isso e mais 50% de multa, juros, etc. Com espaço para interpretação na lei, o grupo de fiscais atacou. Centenas de SUPs foram autuadas. Muitos sócios de SUPs pagaram propinas de milhões para fiscais. Ou pagavam os milhões exigidos ou quebravam. Pagaram. Quantas e quais empresas foram fiscalizadas? Quais tinham subcontratados? Quem foi autuado? Dos autuados, quem pagou o que devia e quem recorreu? Quem foi autuado e não recorreu, mas também não pagou multa, pagou propina para a máfia dos fiscais. Pagou para não quebrar a empresa, mas pagou. Como era o desfecho da maracutaia? A multa seria, por exemplo, de 1, 5 ou 10 milhões, mas com um acerto de 10% a 20% disso, a atuação não era feita. Em abril e maio do ano passado, o secretário de Finanças da Prefeitura, Marcos de Barros Cruz, recebeu profissionais um memorando e soube desse enguiço. O Sindicato dos Contadores esteve na Prefeitura a 26 de janeiro último. O milionário esquema de achaque submergiu com a queda da máfia dos fiscais, mas não há como apagá-lo dos registros da gestão anterior na Prefeitura. Continua valendo a regulamentação que permitiu a ação dos que caçam dificuldades para vender facilidades. Os achacados, muitos e em milhões de reais, seguem sem dormir. Basta conferir nos registros SUP Prefeitura.
Essa história, mais essa da máfia dos fiscais, segue enterrada, mas está lá, na prefeitura, e não há como enterrá-la para sempre. Boa noite. Chuva forte provoca transbordamento de córregos e transtornos na cidade. A repórter Fernanda Azevedo está na Zona Sul, uma das áreas mais afetadas, e tem outras informações. Fernanda? Gabriel, choveu forte, especialmente aqui na zona sul da cidade, e uma mulher moradora da favela Alba escorregou de seu barraco e caiu dentro de um córrego na região. Os vizinhos tentaram socorrê-la, os bombeiros foram chamados, mas essa mulher só foi encontrada a alguns quilômetros dali, no piscinão que fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Ela foi trazida pelo Corpo de Bombeiros aqui para o Hospital Municipal Saboia. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não confirmou, mas eu conversei agora há pouco com a filha dessa mulher e ela disse que a família já foi informada de que ela faleceu. Segundo a filha, ela se chamaria Isabel Cristina da Silva, tinha 36 anos e estava grávida de 6 meses de um menino. Ela deixou 8 filhos, segundo informações então desta filha. Foi uma chuva forte, houve transbordamento de outros córregos aqui da Zona Sul também. Foram 5 registrados durante a tarde. Há ainda 2 pontos de alagamento ativos aqui na cidade de São Paulo e vários semáforos não estão funcionando e, portanto, o trânsito também está bastante complicado. Neste momento, são 173 quilômetros de congestionamento em toda a cidade de São Paulo. Gabriel. Muito obrigado, Fernanda. Roubo de cargas no estado de São Paulo cresceu quase 35% só no mês de janeiro. Os criminosos usam até aparelhos para bloquear o monitoramento entre o caminhoneiro e a transportadora. Só no primeiro mês do ano foram registrados cerca de 450 roubos. Seu Sebastião trabalha há 26 anos como caminhoneiro percorrendo todo o Brasil. Na bagagem, experiência de sobra e histórias que, por pouco, não o fizeram desistir da profissão. O senhor já foi roubado, já foi várias vezes? 3 vezes. Como é que foi essa situação? Então, a primeira vez era caçamba, 5 eixos. Me abordaram na Índia Tibiriçá, Anchieta, sentido Mogi das Cruzes, né? E consegui escapar deles, né? A segunda em Paulínia, né? E a terceira no interior. Dependendo da hora, eu não rodo. Ou eu vou sair daqui hoje, vou até Paulínia. Lá eu já não rodo mais, que deu 6, 7 horas, eu já tenho medo. E toda essa preocupação e medo tem uma justificativa. Não é à toa que os caminhoneiros precisam pagar estacionamentos particulares como este para ter um pouco mais de segurança. Ser vítima do roubo de cargas já virou rotina para muitos. E o pior, o número de ocorrências desse tipo só aumenta. Na noite desta terça-feira, 2 caminhoneiros tiveram a carga roubada em rodovias da capital, a Ayrton Senna e a Mogi Dutra. Os crimes foram cometidos pela mesma quadrilha. A polícia descobriu que o grupo mantinha um cativeiro na zona leste da capital para onde levavam os caminhoneiros sequestrados. 2 suspeitos foram presos, mas os investigadores acreditam que a quadrilha tem ao menos 15 integrantes. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o roubo de cargas no estado cresceu quase 35% em janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Só na capital foram 445 roubos. Números que, para o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, que se traduz em prejuízo. R$1 bilhão por ano. Ele reflete na cadeia toda, né? Porque se eu tenho seguro, o seguro vai ficar mais caro para mim, eu vou ter que repassar no frete, o produto vai ficar mais caro para nós enquanto cidadãos. E olha que não faltam investimentos do setor em segurança. Segundo o sindicato que representa os empresários, o gasto pode chegar até 15% do faturamento das empresas. Esta transportadora em São Paulo possui uma frota de 600 carretas, todas super equipadas. O que nós gastávamos há 10 anos atrás, entre 1% e 1,5% do faturamento bruto da empresa, esse número já chega por volta de 15% hoje. Mas nem sempre essa tecnologia é suficiente para impedir os crimes nas estradas. Equipamentos como estes, comprados livremente na internet, bloqueiam os sinais que os caminhões mandam para as centrais de monitoramento. Só no estado de São Paulo, nós saímos o ano passado de 571 roubos para 771, ou seja, aumentaram 200 roubos. Tivemos 200 roubos a mais, uma loucura, uma loucura.
Depois do carnaval, a região da rua 25 de março, maior centro de comércio popular do Brasil, já se prepara para a Copa do Mundo. E as cores verde e amarelo já dominam as vitrines das lojas. Muita gente, lojas de todos os tipos e sacolas cheias. Uma manhã típica na região da rua 25 de março, no centro da cidade. Só que este ano, as cores que predominam no cenário e nas sacolas são o verde e o amarelo do Brasil. Estes aqui vão para a loja da Irmã da Saudete, em Macapá. São 4 horas de voo e uma semana de compras. A gente pega o metrô, deixa no hotel, volta. Nossa, é uma maratona, viu? Mas vale a pena. Compensa? Compensa, variedade, preços. Compensa mesmo, viu? Variedade que recheia as lojas e rende uma infinidade de ideias para o kit do torcedor. Para fazer barulho, corneta, chocalho, reco-reco e vuvuzelas por até R$3. Dá para levar de baseada. Aniversário do meu filho. E o tema é a Copa? É a Copa do Mundo. E aí ele vai fazer 10 anos agora e eu tô dando a lembrancinha pro pessoal da classe dele para já bagunçar na Copa. Tem bandeirinhas bem modestas e até tecidos para montar um bandeirão. Nesta loja são cerca de 600 itens para a Copa. As camisetas não param de sair. As da Dona Iranilde vão da Ladeira Porto Geral direto para São Luís, no Maranhão. Vi que a senhora está fazendo uma compra grande aqui, né? É para a senhora mesmo? Não, para o meu supermercado. Ah, a senhora tem um supermercado? E veio comprar aqui? Vim comprar aqui. Por quê? É melhor? É melhor. Por quê? Porque deixa uma margem de lucro melhor comprando aqui. A Zenila também fez uma bela encomenda, mas não é para vender lá em Macapá, não. Comprando para mim, para minhas irmãs, para a família quase toda. Tudo isso é para torcer para a Copa? Isso mesmo, para torcer para a Copa. A gente está aqui nessa loja faz uma meia hora e até agora eu não vi essas meninas aqui da seção da Copa do Mundo pararem um minuto. Elas ficam para lá e para cá buscando artigos de Copa. Raíssa, é sempre esse movimento aqui? Sempre esse movimento. Agora a tendência é melhorar mais rápido, mais correria. Eu tive que chamar ajuda aqui na sessão. E como a propaganda é a alma do negócio, tá aí a Graziella de verde e amarelo, dos pés à cabeça. E tudo que você veste, o pessoal pergunta se tem? Pergunta e quer levar. É aquela coisa de ver e comprar. Para quem ainda está no clima de carnaval, a tradicional boa, ou estola, como é chamada aqui na loja, ganhou a versão Copa do Mundo. As peninhas são todas verde e amarelas. Essa aqui sai por cerca de R$16. Bom para quem compra, melhor ainda para quem vende. Vai dar uns 50% a mais, se Deus quiser, comparando ao ano passado. Muito estoque para repor. Muito estoque e estamos preparados para isso. E a nova fase de vendas dos ingressos para a Copa do Mundo, iniciada hoje, teve reclamações nas redes sociais de gente que não conseguiu acessar o sistema. Em apenas 5 horas, 203 mil dos 345 mil bilhetes disponíveis já tinham sido vendidos. Entre eles, todos os assentos para os Jogos do Rio e em São Paulo. Esta etapa de vendas vai até 1º de abril. Vale lembrar que já não estavam disponíveis ingressos para a abertura nem para a final. Os bilhetes à venda estão no site fifa.com/ingresso. Depois, no dia 15 de abril, terá início a última fase de vendas, que vai até o início do Mundial, no dia 12 de junho. E agora vamos falar de Copa do Brasil. Palmeiras estreou ainda há pouco na Copa do Brasil contra o Vilhena. O jogo acontece em Rondônia e a estreia do São Paulo será mais tarde, às 22 horas, contra o CSA. Pato vai entrar em campo pela primeira vez com a camisa tricolor. Na chegada a Maceió para a partida de logo mais às 10 da noite diante do CSA, o atacante Luiz Fabiano fez questão de garantir que o São Paulo entra na Copa do Brasil para brigar pelo título. A gente vai tentar fazer o melhor possível. A gente sabe que esses jogos são os jogos complicados, fora de casa, o adversário ele dá a vida contra a gente, né? E a gente vai tentar, de todas as formas, fazer um bom jogo e fazer o máximo de gols para não ter a volta.
O jogador ainda ressaltou uma possível parceria com Alexandre Pato, que deve estrear hoje com a camisa tricolor. Espero que a nossa parceria seja uma parceria feliz. A gente tem jogado bem também, né? Junto com o Oswaldo e com o Fabon. Né? A gente não pode desvalorizar quem está jogando. No treinamento realizado ontem na capital alagoana, o técnico Muricy Ramalho também elogiou o camisa 11 e disse que o atacante está trabalhando duro para dar certo no clube do Morumbi. Está ansioso, é um jogador que a gente percebe que trabalha muito, ou seja, desde que ele chegou aqui, é um jogador que chega cedo, é interessado no treinamento, e o treinamento foi muito chato para ele, porque ele treinou muito mais que todo mundo, porque como não jogava, às vezes 2 períodos, às vezes musculação sozinho, é muito difícil. E a gente espera que ele vá bem, né? O treinador são paulino não confirmou a escalação, muito menos adiantou quem perderá a vaga no time para a entrada de Alexandre Pato. Pabon, com dores musculares, está ameaçado. Caso ele se recupere, é mais provável que Oswaldo fique no banco. O volante Souza, lesionado, dá lugar ao Wellington. Já a Portuguesa contornou um apagão e brilhou contra o Bragantino nesta tarde pelo Campeonato Paulista. Na primeira metade do jogo, a Lusa ia vencendo a partida com Caio, que marcou aos 25 minutos, mas tomou o gol de empate feito por Ricardinho aos 15 do segundo tempo. Aos 39, Wanderson colocou o time da capital novamente em vantagem. Aos 44, o atacante Caio marcou mais uma e garantiu a vitória por 3-1. E pela Copa Libertadores da América, o Cruzeiro levou a pior na noite de ontem em Montevidéu. Em partida contra o Defensor, o time jogou mal e pela segunda vez na competição foi derrotado fora de casa. O Cruzeiro foi até Montevidéu, no Uruguai, enfrentar o Defensor e saiu perdendo após esse gol do brasileiro Felipe Guedes. A Raposa teve a chance de empatar nessa cobrança de pênalti desperdiçada por Dagoberto. E não ficou só nisso. Felipe Guedes fez o segundo do time uruguaio e sacramentou o placar. Defensor líder do grupo 5, 2, Cruzeiro terceiro colocado, 0. Os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira da semana que vem no Mineirão. Dia de oitavas de final na Champions League, Barcelona vence e elimina o Manchester City por 2-1. Quem também entrou em campo foi o Bayer Leverkusen, que perdeu para o PSG por 2-1 e também foi eliminado. Inflação oficial acelera em fevereiro e fecha o mês em 0,69%. Em janeiro, o índice havia ficado em 0,55%. O que mais pesou sobre o desempenho da inflação no mês passado foi o grupo de gastos com educação, influenciados pelo aumento do valor das mensalidades dos colégios. Com o resultado, o índice acumula alta de 1,24% nos 2 primeiros meses do ano. Em 12 meses, a inflação some um aumento de 5,68%, dentro da meta do governo, que é de até 6,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje, como a gente viu, saiu o resultado da inflação mensal, chamada de oficial, IPCA. A inflação anual subiu um tiquinho em fevereiro, mas o que importa mesmo é que a inflação em um ano está na casa de 5,7%, como sempre flutuando em torno de 6%, que tem ocorrido faz meia década. Mesmo altinha, mesmo a vida estando bem cara no país, a inflação na prática está maquiada por algumas medidas do governo, que impede o reajuste de alguns preços, como o dos combustíveis e o da energia elétrica. No caso da energia elétrica, o reajuste este ano deve ficar abaixo de 5%. Mas depois da eleição, ora, vejam, em 2015 a conta vai ficar mais pesada. O governo, por enquanto, está bancando o aumento do preço da eletricidade, que ficou bem mais cara por causa da seca e do uso de usinas elétricas de emergência, que produzem energia muito cara. No entanto, o governo só consegue bancar esse custo fazendo mais dívida, que é cara também. Não quer repassar o custo da eletricidade no atacado para o consumidor, porque a inflação, como vimos, já está alta. E este ano é de disputa eleitoral. Quando passar a eleição, o governo vai recuperar esse dinheiro, em parte, reajustando a energia elétrica. Não vai ser de uma vez, vai ser um reajuste parcelado até 2018 ou 2019. Enfim, o que o governo está fazendo é uma administração econômica ruim,
fazendo mais dívida e criando outros problemas econômicos para dar uma maquiada na inflação e não passar a vergonha de descumprir a promessa da presidente Dilma Rousseff, que em 2012 havia dito que baixaria o preço da energia. Baixou, menos do que o prometido, mas não vai conseguir manter a promessa. Coisa parecida vai acontecer com o preço da gasolina. Provavelmente até a eleição não vem reajuste, a não ser que o preço do dólar suba muito mais ainda ou que o próprio preço do petróleo dispare. Por enquanto, coisas improváveis. Mas a Petrobras ainda vende combustível importado a preço abaixo do custo, o que está deixando a empresa com a corda no pescoço, com pouco caixa. Depois da eleição, essas contas vão ter de ser pagas. Vai haver reajustes de vários preços. Boa noite. A emissão de passaportes está com lentidão em São Paulo. O problema ocorre em virtude de falhas nos links que interligam os computadores aos servidores centrais localizados em Brasília. A Polícia Federal informa que já solicitou reparo junto à empresa fornecedora de banda larga e que aguarda a solução do problema. E diz que a pane não tem relação com a greve da categoria, que entrou hoje no segundo dia. A categoria reivindica principalmente aumento no efetivo. O governo Dilma sofre nova derrota na Câmara dos Deputados. 4 comissões aprovaram a convocação de 4 ministros, além de convites de esclarecimento para a presidente da Petrobras e outros 6 integrantes do primeiro escalão. Foram convocados os ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, Aguinaldo Ribeiro, das Cidades, Manuel Dias, do Trabalho e Jorge Rage, da Controladoria-Geral da União. Foram apenas convidados a presidente da Petrobras, Maria Graça Foster, e os ministros Arthur Quioro, da Saúde, Marco Antônio Raupp, da Ciência e Tecnologia, Paulo Bernardo, das Comunicações, Francisco Teixeira, da Integração Nacional, Moreira Franco, da Aviação Civil e Aldo Rebelo, do Esporte. As votações são uma reação do chamado Blocão, grupo de parlamentares insatisfeitos com o executivo. São 7 partidos da base aliada e 1 da oposição. Eles pressionam a presidente Dilma Rousseff a negociar com o Congresso. Entre as queixas estão a demora na conclusão da reforma ministerial e a liberação de emendas parlamentares. Ontem, o plenário da Câmara já tinha derrotado o executivo com a criação de uma comissão externa para acompanhar, na Holanda, a investigação de denúncias contra a Petrobras. A proposta do PSDB e do DEM teve o apoio de partidos da base descontentes com o governo, especialmente o PMDB, que é o maior partido de apoio a Dilma. Eu acho que nós chegamos no nível máximo, a temperatura máxima, e é preciso recompor isso, refazer, vermos as novas pontes que existem para retomarmos o trabalho e a normalidade democrática aqui na casa. A presidente Dilma, ao longo dos últimos anos, e a gente tem sentido isso aqui no Congresso Nacional, tem se mostrado cada vez mais incapaz de se relacionar com o parlamento, cada vez mais incapaz de se relacionar com a sociedade. E isso é muito grave na função de uma presidente da República. Em meio à crise, a votação do Marco Civil da Internet, que iria regulamentar questões relativas à rede, foi adiada. O presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB, atendeu a um pedido do governo federal para tirar o assunto da pauta hoje. De acordo com Alves, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Casa Civil, Aloísio Mercadante, temiam que o clima ruim derrubasse acordos sobre a proposta. O projeto, que estabelece direitos para os usuários de internet e deveres aos provedores, está há meses na pauta da casa, mas o PMDB é contrário ao texto, o que tem dificultado acordo para a votação. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Certo que para o enfrentamento dos desafios que o Brasil apresenta, o PT insiste na política de abrir espaços para lideranças que representem inovação. Hoje recebemos o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Alexandre Padilha foi também ministro das Relações Institucionais no governo Lula. Muito obrigado, doutor Padilha, por estar conosco. Por quê? Entre tantos nomes fortes do PT, Mercadante, Marta, Suplicy, que são petistas históricos, o seu nome foi o escolhido para realizar a esperança do PT de tirar o PSDB do Palácio dos Bandeirantes. Maria Lídia, boa noite, um prazer poder estar contigo e com os nossos telespectadores. Primeiro, eu tenho muito orgulho de ter sido indicado
pelos companheiros do PT, por lideranças como o presidente Lula, por lideranças de outros partidos, como um nome que pode dar um salto importante para o Estado de São Paulo. Eu diria que a possibilidade do Estado de São Paulo, depois de 20 anos sendo governado pelo mesmo partido, realmente precisa de uma força de renovação que una o conjunto do nosso Estado de São Paulo, os nós paulistas, para darmos um salto, para o nosso Estado continuar crescendo numa velocidade cada vez maior, dinâmico como que é a característica de nós paulistas, enfrentando os novos desafios, tendo energia e coragem para fazê-lo. Então eu tenho muito orgulho de poder representar no PT essa força de renovação. Agora, essa coisa da força de renovação, não existe uma contradição nesse discurso? Porque para São Paulo, o PT quer renovação, mas não quer para a presidência da República, quer a continuidade. E a mesma coisa o PSDB. Quer a renovação para a presidência da República, mas quer continuidade em São Paulo. Esse discurso não é contraditório e não confunde, de alguma forma, o eleitor? Eu diria que tem uma grande diferença, viu, Maria Lídia? Primeiro, o PSDB está há 20 anos governando o Estado de São Paulo, o mesmo partido, e o atual governador está há quase 20 anos, ou sendo governador, ou vice-governador, ou secretário, ou seja, presente durante o governo do Estado de São Paulo. É diferente do processo de renovação do PT. Não à toa surgiram novas lideranças, como a presidenta Dilma, como a pessoa do Lindbergh no Rio de Janeiro, como outros pré-candidatos que surgem também com o processo de renovação. E nisso tem um grande mérito do presidente Lula, de sempre ter apostado em novas lideranças. Eu fui ministro do presidente Lula da coordenação política para cuidar do Congresso Nacional, dos prefeitos, com 38 anos de idade. Agora assumiu o Ministério da Saúde da presidenta Dilma, sendo o ministro mais jovem, e sai do ministério com 42 anos de idade. Então o presidente Lula sempre teve esse mérito e a presidenta Dilma deu continuidade a isso de apostar em novas lideranças. Em política, o senhor acredita que possa repetir aquele fenômeno Dilma e Haddad, que foram apresentados também como um novo? Ou vale a filosofia da música do Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia? Isso pode valer também em política? Eu diria que essa eleição tem características bastante diferentes. Primeiro, ninguém pode ser insensível ao que aconteceu no país no ano passado. Quando os jovens foram às ruas, a sociedade foi às ruas, pedindo mais saúde, mais educação, mais investimento em transporte coletivo. Maria Lídia, eu estou coordenando uma caravana do PT pelo Estado de São Paulo. Hoje fui para a região de Mogi das Cruzes. Eu resolvi escolher ir de trem. Saí da minha cidade, aqui da minha casa, aqui no centro de São Paulo, peguei o metrô no Anhangabaú, depois peguei interligação com o trem da CPTM até Mogi das Cruzes. Eu vi o sofrimento das pessoas, que é cada vez maior, do acesso ao transporte coletivo. Então, acho que essa eleição tem um componente muito importante, que foi a mobilização da sociedade no ano passado, que diria que vai continuar. Eu tenho debatido no interior de São Paulo, em cada região, tenho percebido o interesse das pessoas em discutir as propostas para o Estado, menos o debate eleitoral, porque a campanha só vai começar depois de junho, definição dos candidatos, mas as preocupações e os desafios do Estado de São Paulo. São Paulo é um estado fantástico, eu sou um paulista apaixonado pelo nosso Estado de São Paulo, com grande potencial, e eu tenho sentido uma força muito grande do nosso paulista em discutir os desafios do nosso Estado. O presidente estadual do PT, o Emílio de Souza, esteve aqui e ele fez uma declaração que tem que aparecer um vice para a sua candidatura que entre em redutos no interior, principalmente de São Paulo, onde o PT não entra muito bem. O PT já é bem sucedido na capital paulista, mas no interior parece que existiria, se supõe, alguma resistência. Já encontrou o seu vice? Não, mas vamos trabalhar exatamente esse perfil, porque tem a ver comigo. Eu, quando fui ministro de Relações Institucionais do presidente Lula, estabeleci uma relação com todos os partidos, inclusive da oposição. Nessa caravana eu tenho conversado com prefeitos do PSDB, do DEM, da oposição dos vários segmentos. Assim foi no Ministério da Saúde, e o PT amadureceu ao longo desses anos para ter, pela primeira vez, uma composição não só do vice, mas uma aliança não só partidária, mas inclusive conselhos, discussão do programa de governo com segmentos que tradicionalmente não estavam com o PT. Tenho certeza absoluta que o PT vai construir uma aliança extremamente ampla, que represente esse sentimento de São Paulo, inclusive do interior do estado de São Paulo, que nosso estado pode ser mais veloz, mais dinâmico, que tem
desafios a serem enfrentados e que precisa de uma nova força política para enfrentá-los aqui no nosso estado. A questão dos desafios, da dinâmica, essa velocidade e no enfrentamento de circunstâncias não resolvidas que correspondem a necessidades básicas do cidadão, isso vale para São Paulo e vale para o Brasil. O mesmo desafio tem os candidatos à presidência da República. Acha que é esse o principal argumento para convencer o eleitor que essa renovação deva de fato acontecer e tirar a diferença do favoritismo de Geraldo Alckmin que daria a ele vitória se a eleição fosse hoje? Como as pesquisas mostram. Tem uma grande diferença entre São Paulo e o Brasil, Maria Lídia. A gente não pode menosprezar o potencial que esse estado tem. A estrutura que esse estado tem. Nós estamos falando do estado mais rico da federação. Ou seja, nós temos a grande possibilidade aqui em São Paulo, inclusive, de liderar o enfrentamento dos principais desafios que São Paulo tem e que todo o Brasil tem. Citar um exemplo, educação. O nosso estado de São Paulo perdeu a oportunidade ao longo dos últimos 20 anos em ter ações duradouras, permanentes. Era o mesmo partido que governava para a educação, para tirar a educação da baixa qualidade e levá-la para a qualidade. Aconteceu o inverso. Nesses 20 anos, o estado de São Paulo saiu de terceiro lugar na avaliação, por exemplo, de prova de matemática dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, para oitavo e nono lugar em relação ao ensino fundamental nos anos finais e do ensino médio também. Ou seja, piorou a qualidade da educação ao longo desses 20 anos. Quando a gente compara com Xangai, só em São Paulo, ou a gente pode falar isso mesmo em relação ao Brasil, quando nos referimos à qualidade da educação? São Paulo caiu em relação ao Brasil. Quando a gente pegava os resultados de avaliação de matemática dos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, era terceiro lugar em 95 e caiu para oitavo e nono lugar agora em 2012, ou seja, caiu em relação ao Brasil. Quando a gente pega Xangai tem uma renda per capita menor do que São Paulo, ou seja, na distribuição de riqueza é menos rico do que São Paulo. Teve ações duradouras nesses 20 anos, saiu de uma posição baixa para o melhor resultado internacional em relação à educação. Então, é nisso que eu acredito. São Paulo tem um potencial maior do que o Brasil, por ser o estado mais rico, com mais condições de enfrentar os novos desafios que nós temos. A questão do jogo de cintura política. O senhor tem uma experiência importante de gestão, não tem a experiência política eleitoral, como Dilma não tinha, como Fernando Haddad também não tinha. Considerando as dificuldades da presidente Dilma, né, na administração dos conflitos que ela está tendo com a base parlamentar que construiu, a mesma coisa acontecendo em São Paulo com Fernando Haddad. O senhor teme que passe pelas mesmas dificuldades, exatamente pela falta de experiência dessa inter-relação política de interesses, né, desses governos de coalizão? Tem uma grande tranquilidade nisso, viu, Maria Lídia? Eu servi ao governo federal Lula e Dilma durante 10 anos. Nesses 10 anos, durante 7 anos, eu fui exatamente do Ministério da Coordenação Política do presidente Lula, lidando com o Congresso Nacional, com prefeitos e prefeitas, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu coordenava, que juntava empresários, trabalhadores. Então, aquilo ali foi uma grande escola. Você precisava de uma escola política. Está treinado. Ali foi uma grande escola durante o governo do presidente Lula e no Ministério da Saúde com a presidenta Dilma também. Eu tenho uma última pergunta. No lançamento da campanha da vacinação do HPV, na segunda-feira, agora em São Paulo, com a presença da presidente Dilma, do prefeito, do novo ministro da Saúde, eu vi uma referência que nos discursos o seu nome não foi mencionado. E o senhor é um mentor. Anunciou, inclusive, quando ministro, que haveria esse lançamento dessa campanha. O que aconteceu? Está havendo algum estranhamento? Por que é que nem a presidente, nem Fernando Haddad deram crédito ao seu nome nessa hora tão importante? Quem devia dar o crédito deu, que é o ministro Arthur Quioro, que é meu sucessor. Agora, eu sou médico infectologista, viu, Maria Lídia? Além de ver o meu nome citado pelo ministro Arthur Quioro, o que me dá mais orgulho é ver todo o programa que nós montamos para fazer com que uma vacina seja introduzida no Brasil, gerando economia para as famílias. Uma mãe teria que pagar R$1.000 se fosse vacinar sua filha contra o HPV. Proteção das mulheres e geração de emprego e renda aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan. Agradeço muito sua entrevista.
Uma boa noite. Boa noite, Maria Lídia. Um grande prazer estar aqui. Amanhã, o Papa Francisco completa 1 ano à frente da Igreja Católica. A partir desta quinta, o Papa estará em um retiro espiritual na cidade italiana de Aricia e só vai retomar as atividades no dia 14. No Vaticano, não vai ter celebração, mas em Buenos Aires, terra natal do Papa, será realizada uma missa especial na catedral, onde o pontífice exerceu suas funções por 15 anos. Neste primeiro ano, Francisco tomou medidas de austeridade dentro do Vaticano e combateu a corrupção e a pedofilia na Igreja Católica. Francisco é o primeiro Papa não europeu da história da Igreja. Perseguição nos Estados Unidos acaba em prisão. Após roubar uma caminhonete, homem troca mais 2 vezes de carro para tentar fugir da polícia. Uma criança de 4 anos estava dentro do primeiro veículo, mas não sofreu ferimentos. Na tentativa de roubar um 4º carro, o criminoso falhou e tentou escapar a pé. Ele se rendeu quando não conseguiu pular um muro. Funcionários públicos convocam 24 horas de greve na Grécia. O protesto é motivado pelo Plano de Reforma Econômica Nacional, que prevê cortes de gastos do governo e a demissão de mais de 11 mil pessoas. A crise fez com que a economia grega encolhesse 24% nos últimos 6 anos. Na Turquia, milhares de pessoas saem às ruas pelo funeral do jovem morto pela polícia. Milhares de pessoas compareceram ao funeral do jovem Elvan Berkin, atingido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo durante um protesto em junho de 2013. O funeral foi marcado por confrontos entre manifestantes e a polícia. Na noite de ontem, cerca de 150 pessoas foram detidas e várias ficaram feridas durante as violentas manifestações para denunciar a morte do adolescente. Essa morte elevou para 7 o número de manifestantes mortos durante os protestos no país, que já deixaram mais de 8 mil feridos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá, eu estarei com você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.